Patrícia Almeida Fontes, voluntária aqui do Água de Aruanda, e vou falar hoje à noite sobre autocura. Então, como eu disse a vocês começaram a autocura a partir do momento que entraram aqui, fizeram o divino aterramento, fizeram a meditação, e já fazem parte de uma das terapias que podem trabalhar a autocura. Mas aí eu começo hoje a palestra de hoje sobre falar sobre saúde e doença. E a própria OMS ela já ressignificou a questão de doença. Ele traz que não é a falta de doença, mas simplesmente que hoje a visão atual ela é muito mais ampla e holística. Quando a gente traz a holística, a gente não quer dizer que não tem base científica ou que é apenas empírico, mas que ela tomou dimensões tão grandes que hoje a gente não visa só o endoecimento baseado em sintomas, em doença, né? Então a gente tem esse tripé que vai direcionar o que seria saúde e doença, que é mente, corpo e espírito. Não tem mais hoje como eu dizer que eu estou saudável ou que eu estou doente, se eu não tenho um equilíbrio entre todas essas três estruturas. Meu corpo, minha mente e meu espírito. E quando eu falo espírito, eu não estou levando aí a religiosidade. Eu estou falando simplesmente da minha mente, né? Eu tenho que trabalhar o meu corpo, a minha mente, mas também eu tenho que trabalhar, nutrir, irrigar o meu espírito. E aí, esse processo de saúde e doença, ele advém de inúmeros fatores, que a gente todos os dias precisa estar, vamos dizer, ligado a isso. A gente falou aqui de reciclagem, a gente falou da questão de trabalhar os nossos problemas emocionais, problemas físicos, mas a gente vai ver que essa relação de saúde e doença, ela é muito mais ampla e complexa do que muitas vezes a gente pensa. Então ela está ligada aos nossos fatores sociais, os nossos fatores genéticos. Eu sempre brinco em sala de aula com os meus alunos que quem não herda dinheiro, herda doença. Então quem não herdou fortuna, alguma coisa vai trazer, porque a gente diz que até a nossa pelo menos quarta geração, a gente vai trazer tanto de pai como de mãe. Então eu costumo dizer que as doenças, muitas vezes, quem acha que hoje que não está doente? Porque se já chegou até aqui na casa, vamos dizer espírita, porque provavelmente precisa de alguma ajuda. Mas hoje, alguém tem diagnóstico de alguma doença? Não. Mas eu costumo dizer que a gente tem dois tipos de doença. E eu trabalho em cima disso como terapeuta. Que é a doença latente e a enfermidade real. O que é a doença latente? É aquela doença que não está manifestada, mas ela provavelmente está aqui no meu sangue, está na minha célula. E essa doença latente, ela pode ser transgeracional. Pode vir por parte de pai e por parte de mãe. Então, muitas vezes, quem conhece a própria constelação familiar, ela trabalha justamente isso, porque a gente traz, em algum momento da vida, eu posso me deparar com situações que os meus ancestrais vivenciaram, e eu vou acionar, eu vou ativar um gatilho, e esse sintoma ele pode ser aflorado. E isso vem através dos meus fatores genéticos. Mas voltando para, vamos dizer, para a ciência tradicional, hoje os fatores genéticos eles são responsáveis somente por 25% da nossa doença. Então eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho tios que tiveram câncer. Isso não é mais um fator condenante, vamos dizer assim, eu vou ter. Porque é só 25%. 75% da minha saúde ele está atrelado ao que a gente chama de atividades do nosso dia, que é a epigenética. Ou seja, é o meu cotidiano, é o que eu como, é o que eu falo, é o que eu sinto, é como eu me relaciono com as pessoas. Isso sim vai influenciar no fator da balança que vai me dizer se eu posso estar doente ou saudável. Então, o fator genético hoje não é mais fator, nenhuma condição de endoecimento, ela é só 25%. O que vai determinar é como eu vou decidir gerir a minha vida, nutrir o meu corpo, seja ele fisicamente ou emocionalmente. E aí eu tenho os fatores ecológicos,
que estão ligados ao nosso dia a dia. A gente não vive isolado, a gente vive em contato. Acabou de sair hoje, desde ontem, nas redes sociais, que vem se descoberta uma nova doença em Sergipe, muito parecida com a leishmaniose, transmitida pelo mosquito, que também está influenciada por questões ecológicas, nós, que muitas vezes não cuidamos de natureza, né? A questão do saneamento básico, aí vem a questão política, mas também está direcionada. Os fatores políticos, econômicos, culturais, educacionais, ambientais e os fatores psicológicos. Na minha linha de trabalho, eu acredito que 85% dos nossos sintomas físicos, das nossas doenças, como a medicina tradicional traz, ela vem do emocional. 15% a 20% ela é traumática, de fatores traumáticos ou do sistema nervoso. Ou seja, quase tudo que a gente manifesta no nosso corpo físico como doença, ela no fundo tem origem emocional. E essa questão emocional, ela pode estar atrelada aos nossos antepassados, ela pode estar direcionada ao momento da fecundação. Eu trabalho com microfisioterapia e na microfisioterapia a gente vai buscar o momento da concepção, o fator da pré-concepção. O que seria isso? Tudo que os pais viveram de 1 a 3 meses antes da fecundação, que foi considerado como um hiperestresse, até o 3º dia da fecundação, ele é transmitido ao feto. Essa informação é passada para a célula. Antes de eu engravidar, tudo que eu vivenciei de 1 a 3 meses, eu posso passar para o meu filho. E aí eu tenho os 9 meses de vida gestacional. E eu digo também que quando a gente está grávida, o bebê, ele sofre tudo que a mãe sofre, só que sem filtro nenhum. Então eu tenho ainda as questões emocionais vivenciadas no momento dos 9 meses da gestação, tudo que eu vivi na infância, adolescência e vida adulta, tá? Então, esse fator psicológico, ele pode ser oriundo também dos meus ancestrais. Então, por isso que eu gosto de dizer que quase tudo que a gente exterioriza como sintoma, na verdade, vem do emocional. E aí, por que adoecemos? E aí nós temos hoje, mediante de todas essas, vamos dizer, teorias, seria resgate kármico? Eu preciso trazer em mim essa doença para que eu possa evoluir enquanto ser humano, enquanto indivíduo? Ou porque eu cometo excessos? Porque eu tenho meu livre-arbítrio. Eu não tenho meu livre-arbítrio e eu muitas vezes não cuido da minha casa. Quem é a minha casa? Quem é a minha sede? É o meu corpo, né? Meu perispírito. Eu preciso nutri-lo, não só de comida, mas a gente comete excessos até mesmo na alimentação. Então a gente começa a adoecer até mesmo pela alimentação, pelo que eu assisto, pelo que eu me relaciono, como é esse tipo de relação que eu tenho no dia a dia. São relações tóxicas, são relações ruins. Então, os excessos, ele vem de tudo. Não é só do que eu não pratico atividade física, eu consumo drogas, né, lícitas ou ilícitas, ou porque, na verdade, eu estou exposto a processos patológicos. Ou é tudo junto e misturado? O que é que vocês acham? Eu acho que é tudo junto e misturado. Não tem como saber. Mas a gente sabe que resgate kármico existe. Mas eu não posso ser vítima disso. Eu tenho meu livre-arbítrio para poder, hoje, atualmente, poder escolher evitar esses excessos e muitas vezes minimizar aquele sintoma, aquela doença que eu muitas vezes escolhi, eu mesma escolhi ter, ou que inevitavelmente seria aquilo que a gente vai falar mais para frente, o que vai me fazer evoluir muitas vezes. Mas eu também posso escolher melhorar ou minimizar, né? E a partir daí eu já começo um processo de autocura. Eu deixo vocês bem à vontade para fazerem perguntas, viu, gente? Se vocês não estiverem entendendo ou quiserem fazer perguntas ou interagir, a gente vai interagindo. E aí eu trago mais uma vez essa questão que o corpo físico, ele nunca ele vai estar só doente ou só saudável. Eu acho que é uma linha muito tênue, muito subliminar
Porque até que ponto eu estou saudável ou eu estou doente? Se eu vivo num mundo que eu estou exposta a vários fatores. A gente viu que essa relação complexa, ela é multifatorial de adoecimento em relação à saúde. Então, até que ponto só meu corpo vai estar totalmente saudável ou não? Então, eu acho que a gente tem que viver numa linha o quê? Vamos dizer, numa linha reta no sentido do planejamento do como eu quero viver saudável. Muitas vezes as pessoas são, se é radical, tem os radicalismos hoje, a gente tem hoje até um adoecimento por aqueles que querem se nutrir saudável demais. Então, mas é o quê? Praticar exercício físico, estar perto de pessoas, né, com, vamos dizer, energeticamente bem. Eu li, estudando para a própria palestra, eu achei uma coisa interessante. Porque muitas vezes na nossa própria relação familiar, a gente tem uma relação que ela é, vamos dizer, desgastante ou energeticamente ruim. E por que é ruim eu me afastar só porque é da minha família? Eu não posso me afastar um pouco para poder ter saúde? Então, muitas vezes a gente precisa refletir nisso também. Então, já que neles se expressam realmente o quê? As informações da minha inconsciência ou da consciência. E essa consciência, vocês acham que todo mundo tem consciência? Quase ninguém. A gente trabalha hoje num ritmo alucinante, vive freneticamente. Quantas vezes nós paramos? Hoje vocês pararam aqui para meditar. E acredito que alguns, na hora da meditação, a cabeça ainda foi para o local de trabalho, pensando em alguma coisa que eu tinha que fazer. Porque a gente vive nesse meio frenético alucinante. Hoje eu parei para pensar. Eu fui para o Réveillon esses dias, a gente já está quase no Réveillon de novo. É tudo muito rápido. E muitas vezes eu não paro, como o Tiago falou, para cuidar de mim. Que é o que a gente pode fazer sábado, né, na ação terapêutica. Parar para cuidar um pouco. Porque justamente são essas informações do consciente, mas que muitas vezes estão no meu inconsciente e eu não consigo perceber. Porque o corpo dá sinais de alerta. O corpo fala, o corpo dá sinais o tempo inteiro. As pessoas que são extremamente aceleradas, as pessoas que sofrem por antecipação, se preocupam demais com o futuro, são aquelas que vão ter enxaqueca, são aquelas que têm mialgia do trapézio, vivem com dor no pescoço, vivem o tempo todo mundo sabe, mas é o que ele faz. Vai lá e toma relaxante muscular, vai lá e prefere tomar do que fazer um chá, ou tentar refletir o que é que pode estar causando aquele limite. E aí a gente entra nas questões da epigenética, que pode influenciar realmente no fator do adoecimento. E aí eu tenho a raiva, os vícios, as mágoas, as violências, são doenças do espírito, que quando não tratadas, elas vão justamente ser drenadas para o corpo, tanto em forma de doença física como doença mental. Então, os nossos vícios, as mágoas, até mesmo o que eu assisto no dia a dia pode influenciar, né? Então, o que eu boto para dentro da minha corpo, o alimento que eu como também pode ser um fator. E aí eu começo a dizer quais são as condições fundamentais para que eu possa me curar, para ter a cura. E eu digo, a cura se processa conforme nossa fé. E eu acho que a vida inteira todo mundo escutou que a fé remove montanhas, que a fé cura. E muitas vezes, no momento de mais dificuldade, que a gente precisa ter a fé, é onde muitas vezes a gente não acredita. E a autocura, lendo todos esses dias, e assim, eu estou extremamente encantada, porque até eu só comprei o livro, não vou mentir. Eu ia comprar, mas ia ficar lá porque eu não ia ler. Por enquanto, eu tenho outras questões para ler. Mas eu li o livro e eu fiquei, meu Deus, que livro é esse? Pai Damião fala tanta coisa de autocura que você fica impressionado. E aí é justamente isso. A cura se processa mediante nossa fé, merecimento ou necessidade. E por que necessidade? Porque nem sempre, naquele momento, a necessidade é de você obter cura. Porque no momento, o crescimento seu próprio, né, de autoelevação ou muitas vezes de regeneração moral, ele se faz a partir daquele processo que você vive. Então a gente tem que entender. Eu tenho tanta fé, aquela pessoa tinha tanta fé e morreu, mas você sabe se o processo que ele viveu não foi a cura que ele precisava, porque a cura nem sempre é a debelação daquela patologia, daquela doença, mas é o que ele viveu na questão moral dele, né? E aí, a doença muitas vezes, e aqui ficou ruim,
ela é o caminho que a gente pode seguir rumo à cura, e quanto maior for a nossa compreensão, nosso aproveitamento das coisas que nos cercam, que a gente vai poder entender que aquele processo é importante, Deus está passando. Eu preciso passar por isso, mas não é porque eu estou passando por isso, é que Deus quer que eu vou me entregar. Eu vou trabalhar porque o meu corpo é o que mais pode trabalhar para que eu possa me debelar. Eu não preciso depositar em ninguém, em terapeuta nenhum, a cura ou em médico muitas vezes. A gente precisa acreditar no médico. Eu preciso acreditar muitas vezes quando eu faço um processo de quimioterapia ou de terapias que eu preciso medicamentosos, que aquele remédio é que vai me curar. Mas quem é que está me curando? É só um remédio? Não. Quem está me curando sou eu. É a cura. E a gente tinha aquele Frei lá que dava a pílulazinha lá da farinha, que curava, Frei Galvão, que curava todo mundo. Foi a fé? Foi a fé. Mas a fé de quem? Da pessoa. É autocura. Não foi Frei Damião que curou ninguém. Foi a pessoa mesma que se curou. Né? E aí eu trago uma questão, uma reflexão de Pai Damião, que são condições fundamentais para a cura. E ele diz lá no livro, que é esse aqui, Benção em Palavras, Lições que Transformam, que ele fala o seguinte: no processo de autocura, a pessoa que está sendo assistida, ela se conscientiza da necessidade do preenchimento de várias lacunas do seu peito, dentro da sua alma. Compreende que as dores do corpo não são tão somente do corpo, mas são também dores da alma. Então a dor não é do corpo, ela reflete no corpo, mas a dor é uma dor da alma e que muitas vezes transcende gerações, transcende vidas. E que a gente precisa parar, escutar e entender justamente essa questão. E aí a gente tem que lembrar-nos que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa, muitas vezes elas são o quê? Remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Porque nessa encarnação, provavelmente, era um remédio necessário para a minha subsistência ou evolução, ou até mesmo a minha regeneração de danos futuros. Eu assisti uma palestra e eu fiquei extremamente impressionada. Que é uma pessoa veio ao mundo e ela veio com um problema nas pernas, problemas circulatórios, e ao longo dos anos ela perdeu as pernas. E essa pessoa, né, se lamentava, se culpabilizava, não aceitava a sua condição física e tentou o suicídio. E aí, tentou o suicídio uma vez, tentou o suicídio outra vez, e ela também teve um comprometimento circulatório dos braços, perdeu os braços. E aí, mais uma vez, mas por que Deus perdeu as pernas, perdeu os braços? E aí, no centro espírita, foi dado a ele a luz de que em reencarnações ele já tinha se suicidado em inúmeras reencarnações. E que ele mesmo tinha pedido para ser amputado os pés e os braços, porque só assim ele teria condição de evoluir uma nova vida sem o suicídio. Então, a gente pode dizer que aqui é o quê? É o remédio que ele pediu à farmácia de Deus, para que ele pudesse evoluir nas próximas encarnações. E a cura, ela se dará de forma duradoura se houver uma reforma íntima. Então eu preciso mudar. E a mudança, ela não é da boca para fora. Pai Damião traz uma coisa também aqui, me permitam ler, que ele fala assim, a autocura da alma. Ele diz: não existe centro espiritual, melhor ou pior, mais fraco ou mais forte, mas sim a mente da pessoa que está em tratamento, diretamente conectada com o tratamento que está sendo proposto, fazendo os seus deveres de casa, fazendo sua parte, o que for projetado. Caso contrário, receberá o bálsamo espiritual e ao cruzar o portão, nada mais será lembrado. Então, é justamente isso, é reforma íntima. Não adianta eu ir praticar diversas terapias se a minha reforma não começar aqui dentro, no meu dia a dia, com o meu próximo, mas principalmente para comigo mesmo, me aceitar, me amar, me perdoar. E aí, é muito mais fácil, que são as questões dos imediatismos. É o que nós queremos. Nós queremos uma solução rápida.
para agora, eu não quero demorar, eu quero ficar bom agora, eu não quero para amanhã não, eu quero hoje. Só que reforma íntima não se faz da noite para o dia. Muitas vezes, várias encarnações, ou muitas vezes nessa mesma encarnação que eu estou. E aí é muito mais fácil tomar um comprimido do que proporcione um rápido conserto no organismo, do que modificar os hábitos potencialmente insalubres, aqueles que realmente me prejudicam e que possam estar contribuindo para o meu problema de saúde. Eu digo sempre, e eu já atendi uma paciente, que ela disse assim, eu já tomei a cartela de remédio toda hoje para minha enxaqueca. Pensei até em botar botox, fazer botox. Eu disse, não adianta você passar botox, porque o problema da sua enxaqueca, botox não vai resolver. A sua ansiedade, porque geralmente a enxaqueca são medos frontais. E o medo frontal não vai se resolver com botox. Enquanto você não resolver encarar o seu problema, resolver suas questões familiares, não tem botox, não tem nada que vai resolver. Não tem microfisioterapia, não tem reiki, não tem teta healing, não tem divino aterramento, não tem nada, porque a modificação precisa começar dela, de aceitação da família colateral, de várias outras questões. Eu atendi uma paciente semana passada que chegou para mim e eu pergunto sempre, o que trouxe a fazer a microfisioterapia? Nada. Nada, assim, eu estou bem, mas eu resolvi vir fazer porque acho que a gente sempre precisa. Então tá bom, então vamos ver o que seu corpo me diz. E aí eu fui falando, eu acho aqui um intestino delgado, acho aqui bexiga, questão de território, uma situação indigesta, não lembro de nada. Não, não vem nada, não sei porque, não sei. Tá, então acolhe, se não faz sentido para você, não faz. Ultra, não faz. Quando sentou na minha frente depois no final, ela fez, você falou aí agora, você falou, eu estava aqui pensando. E ela foi para mim sem nada. Meu marido me traiu e eu acho que essa situação indigesta que você falou aí do meu intestino delgado, porque desde então eu tenho refluxo. E quando você falou de bexiga, eu tive infecção urinária, eu estou tendo candidíase. Não tinha nada. Nada. E quando eu falei uma situação indigesta, pode ser na vida, pode ser no trabalho, pode ser no seu relacionamento, não vem nada. Não sei, acho que não vem nada. Então tá, é o que vem, é o que eu acho aqui que o seu corpo me diz. Mas, sim, acolhe, aceita, agradece, confia e bebe água, né? E a água ajuda a eliminar. E quando sentou, depois ela foi trazendo a enxovada. Então, muitas vezes nem a gente tem consciência. Tá ali, mas a pessoa não tem a consciência. Eu preciso fazer a reforma íntima. Porque muitas vezes ela diz, não, mas eu perdoei. Não perdoou, porque tá ali ainda no corpo físico. Então, a renovação não é fácil, gente. É uma labuta diária. É por isso que muitas vezes a gente está aqui hoje escutando essa palestra, é porque muitas vezes a gente procura no dia a dia fazer todas essas terapias, porque eu digo que o terapeuta, ele é o primeiro a se curar quando ele busca essas terapias. E que foi uma coisa que você disse, eu não quero ser terapeuta, não precisa. Quando eu faço esses cursos, eu estou buscando a cura íntima, é minha, para depois poder ajudar alguém, né? E aí, eu trago aqui lá de Tiago, eu achei esse extremamente interessante. Ele diz assim, confessai vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros que sareis. Ou seja, a prece cura. E saiu recentemente, em janeiro de 2008, agora 2019, foi 2018, um estudo do INCOD de São Paulo, onde ele pegou 2 UTIs cardíacas, e que indivíduos que passaram por revascularização do miocárdio, fizeram lá antiafena e tal, e um grupo da carismática, da católica lá, pegou a lista dos pacientes dessa UTI, de uma UTI A, e levou para a igreja e começou a fazer orações com o nome daqueles pacientes. E a B não teve nada, fazia só os procedimentos. E aí está publicado pelo Instituto lá pelo INCOR, é um artigo, uma revista indexada de alto impacto até. A UTI, os pacientes da UTI que o pessoal levou para fazer oração, tiveram alta mais precocemente, não tiveram intercorrências, comprovação do poder que a oração tem mesmo à distância, mesmo por pessoas que nem lhe conhecem. Está publicado um artigo científico. Eu estou tendo até
para Fábio agora utilizar esse exemplo para a palestra dele, né? Do milagre da oração. A oração cura. E não precisa ser de gente da família. Por isso que eu acredito que essas correntes, quando a gente vai lá, não acredito que é balela. Quando bota o pessoal, reze. Um grão que der ali de alguém que cair, que tocar o coração e que canalizar com aquela corrente, vai chegar lá. E se for do merecimento dele, realmente, ele pode melhorar, né? E aí Tiago já falava isso, o apóstolo. E aí eu sou fã de Hipócrates, desde sempre, e não sabia por quê. E aí fazia palestra porque há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu pintei uma parede do meu consultório com a frase dele. E hoje eu usei ela aqui hoje. Que não é essa, mas... E aí ela diz assim, antes de curar alguém, pergunta se ele está disposto a renunciar às coisas que deixaram ele enfermo. Porque muitas vezes, quando eu quero aquela pessoa, ele não quer se curar. Aquela bengala é que mantém ele vivo. Então, muitas vezes, quando eu retiro o problema dele, ele morre. Na leitura biológica a gente vê isso. Quando ele resolve um conflito, ele morre. Porque o conflito é o que mantém vivo. Então, primeiro, é saber, a pessoa quer, todas essas terapias que a gente fala, a primeira coisa que a gente pergunta é, você quer fazer? Quando eu recebo pacientes, homens, esposos, que eu pergunto, o que está aqui? Minha mulher mandou. Ela fez e gostou. Eu digo, mas você quer fazer? Ai, quero. Bom, se você quer, tudo bem. Mas ela mandou, mas você quer? E não adianta mandar, porque se você não quer, você vai embora, não precisa nem gastar dinheiro, porque você vai estar jogando dinheiro fora, porque você tem que querer. Porque primeiro eu tenho que querer. Então ele já dizia isso há 400 anos antes de Cristo. Então primeiro pergunta a pessoa, será que a pessoa quer? Porque às vezes a gente na ânsia de ajudar, e a gente tem que, principalmente nós terapeutas, na ânsia de ajudar, muitas vezes a gente prejudica. Em que sentido? Porque nem sempre a pessoa quer. Então a gente tem que saber dar limite à pessoa. A gente tem que saber até onde eu posso pisar e até onde ele quer ser curado ou ele quer ser tratado. Eu não posso invadir aquela área ali se ele não quiser. É porque muitas vezes a ânsia da gente de curar e melhorar é tão grande que muitas vezes a gente vai além. E eu tive um exemplo, e a gente no dia a dia a gente vai aprendendo. Porque eu digo hoje que eu falo para os meus pacientes, eu posso gravar o que você fala? E eu digo, não precisa. Porque o mais importante é o que eu toco, é o que eu faço no seu corpo. Né? Não é o que eu falo, mas às vezes o que eu falo é para trazer a sua consciência, a luz da consciência, para que seu próprio cérebro possa trabalhar em prol do seu corpo físico. Mas eu já tive com um paciente que eu acho que eu falei demais para ele e ele agudizou horrivelmente. Ele baixou a urgência. Em que sentido? A dor do corpo dele piorou 3 vezes mais. Tudo bem, é só 24 horas, mas depois melhora. Mas, em vez dele melhorar, você acha que ele quis voltar para mim? Não. Ele não quis mais voltar, porque ele não estava preparado para receber tanta informação. Ele não estava preparado para saber que a relação com os filhos era doentia. Ele não estava preparado para receber aquilo. Então é o que ele diz. Antes de tudo, pergunta se ele está disposto a renunciar daquela carga, da caçambinha que ele carrega aqui nas costas, para liberar ela, para partir com uma nova vida e a partir daí começar uma reforma íntima. Ou será que a pessoa faz porque o obsessor só está ali porque tem muitas vezes a afinidade ou a sintonia, a vibração? Ele não consegue. A gente, apesar, sabe que em determinados momentos pode até acontecer de forma meio sem querer, né? Sem a permissão, mas é muito mais difícil. Mas a gente tem que entender que muitas vezes, quando eu não permito que ele queira se livrar dessa enfermidade, muitas vezes é uma invasão muito forte e ele muitas vezes pode até piorar. E aí, pai Damião de novo, ele diz lá, na autocura não há delegação de quê? Responsabilidade. É o que mais a gente faz, vitimização. Delegar ao outro a responsabilidade. Quantas vezes os pacientes, as pessoas chegam até mim, depositando em mim a responsabilidade da cura dela. E eu digo, eu só sou uma faxineira. Simples. Eu só vou faxinar o seu corpo. Porque eu explico antes o que a micro explica. Seu corpo vai entrar em um processo de autorregulação. Que é a palavrinha mais bonita? Quando fala logo autocura. Quem fala autocura ele já acha que é misticismo e tal. Autorregulação. Suas células sanguíneas vão trabalhar. É tanto que precisa. As células sanguíneas elas levam 3 meses para se regenerar. Não é um processo simples. Não é da noite para o dia. Todo processo de autocura
Ele precisa. E se eu sei que aquele problema ele está impregnado na minha célula, ela precisa se regenerar. E o corpo dela vai trabalhar. Eu digo, eu só sou uma simples faxineira. O trabalho pesado, quem vai fazer é você. Eu só vou estimular o seu corpo. Eu vou achar a chavinha aqui, dar informação para ele que aquilo está errado e você vai começar o processo de eliminação, de autocura, né? Então, a responsabilidade é do indivíduo. Não é responsabilizar o companheiro. Eu fiquei doente porque meu marido era um carrasco, porque isso, porque minha mãe sempre foi castradora. A responsabilidade é sua. Também de escolher se afastar um pouquinho também dessa mãe castradora. E como eu posso obter autocura? E aí eu pesquisando, eu achei várias formas, tá? E aí a que eu mais gosto e a que eu trabalho, que é a psiconeuroendocrinologia. Hoje, a ciência, ela realmente trabalha em cima da psiconeuroimunologia. Que é isso, Patrícia? Nada mais é do que a parte de sistema nervoso endócrino. Ele vai explicar como é que o nosso corpo vai trabalhar para produzir hormônios, neurotransmissores, simplesmente com música. Outro trabalho interessante agora está sendo feito aqui no Brasil. Eles pegaram células cancerígenas in vitro, em lâmina, e botaram sobre música clássica. Agora eu não sei se é Mozart ou quem é, porque eles botaram outro lá que não funcionou. Mas eles pegaram placa de Petri, botaram a célula cancerígena e deixaram a bichinha lá só escutando a 4ª Sinfonia de Beethoven. As células cancerígenas morreram. Mas botaram rock pauleira e as bichas se multiplicaram. Né? E aí eles estão mostrando que a influência das melodias, das vibrações, que é o que a gente já falou aqui outras vezes, a vibração do que sai da minha boca, do que eu emito, nós somos energia, né? Então eu posso pegar um remedinho pro meu filho em casa hoje e botar lá, escrever e botar o rótulo amor, doar aquilo ali, aquilo que tem amor para ele, que é o que ele pegou nos cristais da água petrificada. O neurocientista foi lá e botou as vibrações mais pesadas e o formato dos cristais de gelo eles mudavam mediante a energia do que a emoção que era depositada ali. Mas já tem hoje, eles estão fazendo agora um segundo estudo que é para ver se outro ritmo, que é o ritmo do samba do Brasil, se cura. Mas já sabe que a clássica, ela consegue. Então, no futuro, o que é que podemos fazer como tratamento do câncer? Pessoas vão lá, em vez de fazer quimioterapia, vão estar com fonezinho de ouvido, trabalhando. Mas só adianta eu ouvir a música? É só a música que vai me curar? O autocura, é reforma íntima. Né? E aí, o que seria essa psiconeuroendocrinologia? É o direcionamento dos nossos pensamentos que liberarão neurotransmissores adequados à emoção. É o que chamamos também hoje, alguns cientistas chamam da psicologia positiva. A grande maioria dos livros de autoajuda trabalham isso, né? The Secret, Rio, um seriado lá do... Mas o que seria isso? A partir do momento, sabiam vocês que a partir do momento em que eu penso negativamente, e isso já está comprovado cientificamente também, quando eu penso negativamente, eu deprimo em até 5 a 6 horas o meu sistema imunológico. Bastei pensar negativamente, eu deprimo o meu sistema imunológico. Eu torno o meu corpo porta aberta para infecções oportunistas, infecções virais, bacterianas, por pensamentos negativos. E aí, o comandante da máquina do corpo é o espírito, né? É o nosso espírito que comanda o nosso corpo. Mas é a mente, é o meu cérebro que pode operar e comandar sistema nervoso central, endócrino e imunológico. E o que é isso? É o que a gente chama do eixo adrenal, hipofisário, hipotalâmico. É através do meu pensamento positivo, alegria, que mais? Vamos dizendo aí, quais seriam? Altruísmo, benevolência, a caridade ao próximo.
eu consigo modular os meus hormônios. Eu consigo produzir mais serotonina, eu consigo produzir mais dopamina e eu reduzo o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, tá? Então, tudo isso só de estar me sentindo bem, felicidade, ou fazendo bem, fazendo caridade, ajudando a casa sossego, comprei a rifinha. Olha lá, meus hormônios modulam, o cortisol já baixa, a gente já modula. Isso, mas é verdade. Quando eu pratico bem, eu faço a psicologia positiva. Hoje a ciência já prova. Se eu sou aquela pessoa distímica, que eu acordo já de mau humor, que eu estou o dia todo enfesada, de cara amarrada, que eu não sou sociável, eu sou uma pessoa deprimida. Eu tenho altos níveis de cortisol, baixos níveis de dopamina, baixos níveis de serotonina. Até se eu não durmo direito, eu sou estressada, eu não durmo. Por quê? Porque eu assisto filmes inadequados antes de dormir, que só passam violência, né? Todas essas catástrofes antes de dormir. Eu não consigo, isso está comprovado, eu não consigo excretar melatonina. Só que a farmacêutica, ela vende melatonina como se fosse um hormônio para fazer dormir. E não é. A melatonina é o hormônio que regula o eixo do estresse. Se eu durmo pouco ou durmo mal, eu não produzo melatonina. Se eu não produzo melatonina, eu não controlo o meu cortisol. Então, cortisol alto e eu vou ter lá, ó, dopamina, serotonina baixa. Então, eu preciso dormir bem, mas para dormir bem, eu preciso antes fazer o quê? Uma limpeza, uma higiene mental. Isso também faz parte de autocura. Nada a querer me autocurar e chegar lá e ler livros pesados, assistir filmes que vão me trazer sensações que não são boas, tá? Se eu estiver passando a aula, vocês me avisam. Deu para entender o que seria a psiconeuroendocrinologia? Só se pesquisa hoje sobre isso. Só. A ciência só está preocupada hoje. E eu acho que essa era de regeneração que a gente está entrando é porque a ciência só está preocupada com isso, minha gente. Por mais que a indústria farmacêutica queira produzir remédio, a briga está grande do outro lado, de provar que são as emoções, que são os sentimentos, que são as nossas ações do dia a dia, é que vão nos trazer felicidade e saúde. É fato isso. Eu me alimentar bem, eu fazer exercício e saber me relacionar com o outro e comigo mesma é o que vai me deixar bem, é o que vai me dar saúde. E aí, o auto-perdão. E aí eu tenho uma frase de um professor meu, Emmanuel Corbel, ele é francês, na verdade ele é belga, que ele diz assim, ele dizia pra gente assim durante o curso, ele dizia, não adianta se culpar pelo que fez no passado. Naquele momento, era o que era possível você fazer. Era o que precisava ser feito naquele momento. Hoje, é uma nova pessoa que está aqui e consegue enxergar diferente, porque a gente evolui ao longo dos anos. Hoje, eu poderia ter feito diferente, mas naquele momento, era o que eu podia. Então, aceita, acolhe, agradece, referencia, né? Ou então até mesmo vislumbra, pede perdão àquela pessoa, mas não adianta se culpar. Então, se eu cometi delitos no passado, é porque naquele momento a minha condição era para aquilo. Então, a gente precisa entender que Deus não é punitivo, Ele não pune de jeito nenhum. Que pai é esse? Pai pune filho? Não. É a gente que se muitas vezes, eu digo sempre, o nosso maior rasgo somos nós mesmos. O que eu mais vejo em consultório é a culpa. E a culpa é que adoece. Se liberar da culpa é a melhor coisa do mundo. É entender, naquele momento era o que eu precisava ser feito. Eu não tinha condição de fazer diferente. Nem física, nem mental, nem espiritual. Eu evoluí hoje. Se fosse hoje me dada a oportunidade, eu faria diferente. Mas então, obrigada a Deus por essa oportunidade de enxergar que eu poderia fazer diferente. Né? Guardar ressentimento é intoxicar-se. E a gente brinca e tem a música, né? Eu não guardo nem dinheiro, quanto mais rancor. Quanto mais é veneno na veia. Então, para que guardar? Carregar mágoas é acumular lixo tóxico dentro de si e resta saber quando vai explodir. Porque vai.
uma hora ou outra ela vai explodir. O corpo explode, o corpo fala. O corpo vai explodir. Ele vai dando sinais e você continua alimentando ou retroalimentando. E ele vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais. E aí, perdoe-se, mas perdoe-se mesmo e tente reparar o mal. A gente aprende na constelação familiar que muitas vezes eu não tenho como reparar o mal, mas eu posso dizer, eu vejo, eu aceito, eu enxergo, eu agradeço, eu perdoo, ou eu pedi o próprio perdão. Porque muitas vezes não dá mais para reparar o que foi feito, não dá, mas eu posso modificar. E isso faz muita diferença. Vocês não sabem como faz diferença, né? A autoaceitação. Parar de encontrar motivos externos para suas dores. Tem gente que acha motivo para tudo, né? Até porque eu perdi meu cachorro e morreu, eu tô assim. Eu briguei hoje com minha amiga, eu tô assim. Então, sempre um fator externo que está lá me trazendo problema de saúde. Nunca sou eu a pessoa causadora daquele problema. Buscando-lhe o quê? As coisas íntimas. Dentro de cada um está a cura para todos os males. Uma coisa que eu aprendi também no curso, e eu falo hoje para todos os meus pacientes. Sabe qual é o nosso remédio homeopático mais valioso? A nossa lágrima. O professor diz, acolhe tuas lágrimas, bebe tuas lágrimas. Nele está a medicação homeopática mais preciosa que tu precisa. E o que é que a gente faz muitas vezes com nossas lágrimas? Enxuga e joga fora. Acolhe, bebe, deixa escorrer para o canto da boca e engole. Naquele momento, aquilo que seu corpo produziu era o que você precisava de melhor. Tomar atitude da observação dos pontos positivos e não o que lhe desagrada. Porque muitas vezes a gente só quer saber o que desagrada. Mas e o que é que realmente me faz? Sabe uma coisa que tem me chamado a atenção na minha prática clínica diária? Eu pergunto aos pacientes assim, que é a questão da autoaceitação. O que é que você faz por você? Qual é sua válvula de escape? O que é que você no dia a dia busca para se aceitar ou para viver melhor? Eu trabalho. Meu trabalho. Mas trabalho é trabalho. Você pode amar o seu trabalho, mas é trabalho, gente. Eu também amo e gosto, mas o meu trabalho não é aquilo que vai me trazer. Não tem outra coisa que você goste. Não, nem que seja andar descalço na praia, escutar uma música, ir ao cinema, eu vou buscando, vou puxando. Eu gosto de dançar, mas o marido não gosta. Dance sozinho em casa, fecha as portas. E se ele chamar de doida, ele não ligue, né? Porque eu pego muito idosa às vezes. E ele disse, meu marido vai me chamar de doida, deixa ele chamar de doido, os vizinhos me chamam de doido, não ligue. Mas se a senhora gosta de dançar, dance sozinha, dance com você mesmo. Ele não gosta de sair para dançar, dance, bote a música e dance com você mesmo. Mas a gente muitas vezes não tem a própria autoaceitação. Porque a gente busca no outro a aceitação para poder fazer as coisas que a gente quer. E parar de gerar pensamentos ou parar de gerar pensamentos e emoções negativas e sim o quê? Edificantes no nosso dia a dia. A autolibertação. Eu acredito que essa é a mais difícil muitas vezes, porque a autolibertação vem depois de tudo isso, da autoaceitação, do auto-perdão. E tá lá, ok, eu me amo, me perdoo, me aceito. Mas e o outro? O que vão achar de mim? Porque a gente sempre está preocupado com o que o outro vai achar de mim. E quem é o outro? O outro é aquele que está mais próximo da gente. É o marido, é o pai, é a mãe, é o filho, os amigos mais próximos. O que vão achar? E aí, a opinião dos outros, muitas vezes eu acho que deve ser respeitada. Mas a gente tem que lembrar o quê? Se não me importar, perde o sentido. Se achar que é importante para a minha vida, torna-se um martírio da minha vida. Então, tem que saber pesar, porque muitas vezes, se também perde o sentido, muitas vezes é aquela pessoa que lhe dá toques essenciais, que vão estar lhe chamando a atenção para o despertar daquela consciência, para o despertar da reformulação íntima. Mas, aí ele faz, ele acha que é legal. Mas se também, a partir do momento que aquilo se torna a coisa mais importante da minha vida, ela vai tornar o meu martírio. Mas a autolibertação é a autoaceitação. Aceitar como eu sou. Mas eu digo sempre, e falo em sala de aula para os meus alunos, não é ser o super sincero,
de dizer, eu digo que até para a gente dizer coisas duras, eu tenho que dizer com muita amorosidade, né? Mas a autoaceitação, eu sou assim, mas eu posso mudar? Posso. Nesse exato momento, eu estou pronta para mudar? Eu quero mudar, mas eu me aceito do jeito que eu sou? Porque a gente bota defeito em tudo, né? Eu não sei, será que eu sou boa para poder falar em público? Será que eu vou poder falar? Será que vai estar lá? São os autossabotadores. Será que eles vão gostar do que eu falar? Mas hoje, quando eu fiz a palestra, eu li, eu estava vendo o livro, sabe que minha sócia, eu estava preparando, eu chamei minha sócia, eu disse, eu queria, veja só essa palavra aqui que o Pai Damião falou. Quem é Pai Damião? Eu disse, é o Espírito que estava no Espírito, é o Espírito que escreveu esse livro. Aí eu disse a ela, aquela frasezinha, é uma frase que eu vou citar. Aí ela disse, e quem é esse Tiago? Eu disse, é o presidente da... E você vai falar para ele, você está frita. Aí eu disse, por quê? Por que eu estou frita? Minha amiga, você viu as palavras que ele usou aqui, que ele falou? Sim, mas é Pai Damião, ele está querendo justamente estimular uma autorreflexão. E o meu papel lá hoje não é repetir o que Pai Damião, né, o que Tiago acha. É a minha experiência e muitas vezes o que eu posso passar para vocês. Né? Eu não estou aqui por acaso hoje. Nós não estamos aqui juntos hoje por acaso. Nem eu estou falando de autocura para vocês por acaso. E nem muito menos eu estou sendo avaliada e muitas vezes sou eu que estou sendo tratada. Né? Porque as crenças limitantes, elas muitas vezes se instalam muito cedo dentro de nós. Mas é isso, a gente tem que fazer a autolibertação. E muitas vezes são todas essas técnicas que a gente tem acesso que vão proporcionar a gente a autolibertação. Muitas vezes a gente não consegue sozinho. E a gente precisa realmente de ajuda. E eu preciso reconhecer. Quando eu digo que a autocura vem de dentro, mas muitas vezes eu preciso de um estímulo ou de um start. Muitas vezes o start é uma própria terapia, ou até mesmo uma palavra, até mesmo um abraço dado, né? Alegria, sorrir. Terapia do riso, outro artigo científico que eu achei. Experiências em pacientes que sorriam mais, eles liberavam mais altas doses de imunoglobulina. A imunoglobulina, ela é um elemento que a gente libera do nosso sistema imunológico, é o nosso anticorpo. Então, pessoas que sorriem mais, que estimulam o riso e que proporcionam verdadeiramente esse riso, estimulam mais o sistema imunológico a produzir anticorpos, vamos dizer assim. E acreditar que merece a felicidade, assim como todos os seres humanos. Ser feliz é concentrar-se com o que se é, sem que isso signifique estacionar. É o amor em si. Então, a busca da felicidade ela é constante, só que a gente, muitas vezes, é uma busca efêmera, porque a gente quer encontrar a felicidade em coisas muitas vezes materiais. E muitas vezes a felicidade é estar aqui, falando com vocês. Pode ser coisa simples do nosso dia a dia, mas é sorrir mais. A gente aprende no curso de fisioterapia que quando a gente sorri, a gente estimula mais de 85 músculos da face. Só pelo sorriso. Né? Rejuvenesce. Rejuvenesce. Né? Tem gente que diz que dá ruga, que não quer sorrir porque dá prega aqui no canto dos olhos. É melhor ter prega no canto dos olhos do que ter doença. Não é não? E aí, um sorriso é de graça, não custa nada, mas cria muitas coisas boas, inclusive saúde. E aí a meditação, que é que vocês fizeram aqui hoje. A meditação, ela proporciona equilíbrio de energia vital, a energia dos chakras, promove um realinhamento. E isso é interessante por quê? Porque o corpo físico debilitado, muitas vezes ele vai oscilar numa frequência energética diferente do que quando ele estava num campo energético saudável. E aí ele é extremamente interessante. E a meditação em conjunto, sozinha. E muitas vezes as pessoas acham que meditar é entrar naquele estado alfa. Não, meditar é você entrar em conexão com você mesmo, escolher um momento seu do dia para que você possa se comunicar com você, com seus guias, com quem você achar que deve, né? Seu mentor, com Deus, com Allah, qualquer outra coisa. Trabalhar no bem, fazer caridade, né? Ajudar o próximo. E aí Joana de Ângeles já dizia, trabalhe no bem e o bem lhe fará bem. Para parar de encontrar motivos externos para suas dores,
encontrando-lhes causas íntimas. E aí, mais uma vez, dentro de cada um está a cura para todos os seus males. A autocura da alma, ela não depende somente, vamos dizer assim, de quê? Da gente se alimentar, não assistir, mas é evolução íntima, é renovação moral. A gente precisa realmente, enquanto ser humano, entender. E não é falar só isso da boca para fora, né? É entender e no nosso dia a dia poder praticar. E eu falo todos os dias em minha casa, com meu marido e meus filhos. Não adianta eu tratar bem as pessoas na rua, se as pessoas que eu mais amo, que estão próximas de mim, eu não trato. Então a gente tem que tratar bem, eu falo com o meu filho, você tem que tratar bem a sua irmã. Por quê? Porque ela é a pessoa que mais ama você, é sua família. Então a gente, para aprender, a gente tem que começar a tratar bem aqui de casa. Porque em casa, às vezes, é quem a gente desconta, porque quem está afastado não vai suportar. Mas a gente tem que começar a ir de casa. Então parar de... Aqui eu já falei, né? E aí, Hipócrates, mais uma vez. Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Ou seja, você é o causador das tuas doenças, mas você mesmo é o que pode curar a você mesmo. E aí, eu trago que todo mundo tem sua chave própria. A chave do cadeadinho, que pode abrir lá no peito, ó, tá aqui o timo, o centro do cardíaco, o chakra cardíaco. E abrir e decidir, tomar as rédeas da vida para a própria reformulação íntima e modificação do seu dia a dia. E a gente não precisa ser só o bonzinho de tratar as pessoas bem, boas. Porque não adianta também eu tratar todo mundo bem e me intoxicar com o que eu como, né? Então, a chavezinha está aqui, ó, disponível a cada um. Ela é própria, única, individual e exclusiva. Cada um tem a sua. E cada um pode abrir a hora que quiser, porque ela está na sua mão. Basta você tomar a decisão de poder mudar. E aí lembrem-se, está em seu controle ser cada dia mais saudável, mais feliz. Portanto, cuide-se. Eu posso me curar de tudo. Se a gente entender isso, a gente se autocura. Muito obrigada.